Olá, boa noite! Hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional na prática. Então eu tenho trazido aqui convidadas muito especiais para falar sobre a cultura organizacional aplicada na prática, com conhecimentos diversificados, com experiências diversificadas, mas todas voltadas para o desenvolvimento humano organizacional. E hoje eu vou trazer aqui uma consultora que foi minha aluna, é minha aluna, né? Eu nunca digo que foram meus alunos, sempre são meus alunos, né? É minha aluna muito querida, uma profissional que eu gosto muito, admiro muito também, e eu quero apresentá-la para vocês. Ai, Bia, querida, seja muito bem-vinda, que Obrigada. alegria te receber aqui. Muito obrigada. Pronto, chegamos. Tudo bom? E aí, Bia, já vamos começar então. Queria que você se apresentasse rapidamente para as pessoas que estão aqui, para elas saberem Então quem vamos você lá. é. Então, eu sou Beatriz Filgueiras. Eu não gostava tanto desse nome, hoje eu amo. Minha mãe está por aqui, escolheu bem esse nome. Guardou, porque eu sou a quarta, então guardou o melhor nome para mim. Eu sou baiana e desde sempre, na minha vida inteira, eu quis ser psicóloga. Eu não me lembro de outra coisa que eu queria ser na vida. Eu sempre quis ser psicóloga. E eu, a vida inteira, quis ser psicóloga de criança. Não sei por quê. E eu acho, quer dizer, acho que tem a ver com o fato de que eu fui para psicóloga quando era criança. E algo aconteceu lá, que eu tinha um estágio de uns pesadelos, deixei de ter os pesadelos. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu achei que tinha alguma coisa muito legal que acontecia lá e que fazia com que a gente ficasse feliz, assim, ficasse bem. E aí eu sempre quis ser psicóloga, mas eu imaginava essa coisa mais do individual, nunca imaginei essa coisa do coletivo. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar, quando eu me formei, de trabalhar no SESI, e graças muito a Dr. Rubens, que era uma pessoa muito legal na minha vida, e que ele me deu a oportunidade de trabalhar. Meu primeiro emprego, assim, além de ser professora de dança, eu trabalhei com carteira assinada, batia ponto, e eu era psicóloga escolar. E aí eu descobri na escola que eu devia trabalhar com os adultos e não com as crianças. Que ali não era terapia, que ali não era clínica. E aí eu comecei a trabalhar com adultos. E me apaixonei pelo mundo do capacitação, treinamento. E aí eu vim estudar, vim fazer mestrado, né, aqui em São Paulo. E aí enveredei pelo mundo da capacitação, do treinamento, do desenvolvimento, e foi assim. Essa sou eu. A moça, não sou muito a louca do treinamento, não, mas quase. Você Gosto de foi fazer picada. e gosto de prover. Ai, maravilhoso. E você foi picada pelo bichinho do desenvolvimento humano, né? Totalmente. É, Totalmente. eu sei como é isso. Mas trabalhei também muito com comunicação. Isso foi uma coisa que eu acho que me ajudou muito a trabalhar com comunicação interna. Me ajudou imensamente. Eu acho que sim. E como que você entrou nesse universo do RH, Bia, do desenvolvimento de pessoas? Então, por causa disso, né? Eu trabalhava na escola e comecei a descobrir, não é que eu sou boa nisso? Começava a falar com os pais, comecei a falar com os supervisores da escola, né? Com as professoras, com as pessoas que cuidavam lá da parte do berçário. E aí comecei a gostar de trabalhar com adultos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar numa consultoria. Eu também conheci uma pessoa, né? Eduardo Antunes, que me ajudou muitíssimo. E ele perguntou, olha, você é super desenvolta, você não quer ir trabalhar com executivos e tal. E eu fui trabalhar e assim, topei. Trabalhei em grandes projetos. E na época a gente chamava de change management. Era o máximo, assim. E era, assim, uma coisa de ponta. Então eu tive aula com os melhores. Então eu aprendi muito fazendo. Naquela época a gente chamava de on the job training, só chamava isso. E foi assim, na dureza. Eu dava aula de manhã, de tarde, de 4 horas seguidas. Aprendia milhões de dinâmicas de facilitação. E meu sonho mesmo era desenhar, sabe? Entender qual era a questão e sair, desenhar como é que seria a capacitação daquela equipe, daquele grupo. E foi isso que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Maravilhoso. E hoje você está atuando com o quê, Bia? Hoje, na verdade, eu tenho minha consultoria, eu sou sócia de meu marido, a gente trabalha junto, e depois de tantos anos trabalhando em empresa,
é muito legal poder colocar de novo a serviço de outras empresas, olhar de fora, entender como é que a gente pode ajudar, agregar com segurança, com tudo isso, né? Então, assim, eu retomei aproximadamente há 5 anos, mais ou menos, tive uma super sócia que está aqui assistindo a gente, lá do outro lado do mundo, Vivi, sócia que a gente chama de sócia eterna. E, enfim, e a gente passou 2 anos trabalhando juntas, assim, foi muito legal. E a gente foi definindo, assim, um estilo de trabalho, uma maneira de trabalhar muito legal. E sempre com essa consciência de que é isso, de cada cliente é um cliente, você não vai ter, não é a mesma coisa, vai ter de um jeito aqui, de outro jeito. Cada história é uma história, né? E foi muito. E é isso. Assim que eu entrei no mundo do RH. O RH é o seguinte, também tem isso, né? Você também é psicóloga. Sim. Então, nas empresas, quando você fala que você é psicóloga, você só vai para um lugar, né? É Só vai para verdade. o RH, não vai para outro lugar. Agora eu acho É até verdade. que tá diferente, Sim. né? Não é como engenheiro que vai para qualquer lugar. É verdade. Psicólogo só vai para um lugar. Só vai para o RH. Nossa, você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, Bia? Mas é isso. Esse é o nosso... né? É verdade. Porque eu tô aqui pensando, né? Engenheiros, administradores, advogados, né? Eles são mais diversificados, assim, Sim, né? sobretudo os Eles... engenheiros, né? Que todo mundo quer que os engenheiros trabalhem, sobretudo na área comercial, vai engenheiro. Na área financeira, vai engenheiro. Eles vão para todos os lugares. Mas psicóloga mesmo, tem finger, assim, vai direto para a área de RH. É o E é nosso seleção, karma. recrutamento e treinamento. Olha só, a Renata tá aqui dizendo que ela, como psicóloga, mandaram ela pro comercial. Levou um susto e Olha, deu super Renata. certo. Que legal! Parabéns, Renata. Não vendo nada direito, Renata. Parabéns para você. Não, legal, né? Bom Nossa, saber, Renata. super! É Renata bom nos saber. atualizou. Muito bom mesmo. Bom, Bia, e me conta aqui um pouco, né, do como é que você vê o tema cultura organizacional dentro das organizações, né, dentro do seu trabalho. Você fez, né, o curso de facilitação e modelagem de cultura e eu queria entender como é que você passou, como que era antes, né, como que você enxergava esse tema antes e o que você passou a enxergar depois. Então, é aquilo que eu te falei. A gente trabalhava com essa ideia de change management, de um projeto, né? De um grande projeto. Então, a gente falava muito sobre resistência a mudanças, do comportamento típico de resistência a mudanças. Para você ter uma ideia, a gente chamava nos projetos as pessoas que mais resistiam, a gente falava dos dragões. No fulano é dragão. Se a gente virar ele, ou seja, se ele deixar de ser uma pessoa resistente e comprar, né, e aceitar a mudança, ele será um super parceiro. E é verdade. O que mais resiste, depois, se ele realmente se convence, ele vira uma pessoa muito próxima. Mas, enfim, eram grandes projetos, porque eram mudanças, digamos, reorganização de uma empresa, uma compra. Mas essas eram coisas que aconteciam devagar, né? Elas aconteciam uma vez ou outra. O que acontece é que hoje a gente... Mudança é o dia a dia. Então, você não tem assim, vamos parar para fazer change management. Change management é todos os dias. Então, eu acho que o que faz diferença do que você trouxe, que eu acho que atualiza muito, é um olhar para essa coisa da tecnologia humana. Eu acho que o change management continua tendo o seu lugar. O que eu acho legal é você falar de uma coisa como tecnologia humana. Quer dizer, assim, tudo tem uma maneira de funcionar e as pessoas também, né? Então, isso eu acho que muda um tanto, né? Conhecer mais das pessoas, se interessar por conhecer. Me parece que era um terreno meio proibido, né? Não, cada um é de um jeito, não tinha uma coisa assim. E acho que hoje essa investigação, convidar sentimentos para entrarem nas empresas, né? Poder lidar com isso sem ser só abraçando a árvore e etc. Então é muito legal. Tem um post seu que é maravilhoso.
que você colocou o que que o RH fala e o que, É. e o E o que que as a pessoas liderança entende. entendem, e o que a liderança entende. É sensacional. E uma delas é essa, né? Falar alguma coisa que eles acham que abraça a árvore, quando você fala de pessoas, né? É, exatamente. É. Existe uma grande confusão, né, entre o que o RH disse e o que a liderança entende, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio dentro das organizações, essa parceria com a liderança, né? Essa dança com a liderança, né? Como é que você vê isso no dia a dia, Bia? E como que você acha que o tema cultura organizacional, modelagem de cultura pode apoiar essa parceria entre RH e líderes? É isso, né? Porque é tudo começo, meio e fim, tudo tem a ver com a liderança. E é impressionante. O que eu acho que faz muita diferença é a gente ter a certeza de que não é culpa do líder. Assim como não é culpa de pai e mãe, assim como não é culpa de adulto. É uma questão de responsabilidade. Né? Quando eu trabalhei na Price, era accountability. Então, é a gente pensar que sim, quando você é um líder, você tem sim, e a gente não gosta de falar desses temas, existem obrigações, responsabilidades. E uma das coisas mais nobres que um líder pode fazer é desenvolver as pessoas. É isso. Está no seu job description e é assim, é a coisa mais nobre que você pode fazer. E quando a gente fala desenvolver, não é ele que tem que te propor, mas prestar atenção, escutar com atenção e perceber, né? Inclusive te chamar a atenção. Tem um lugar, né? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Tem um lugar, mas aí você fala, ai, se você me tirar fulano, você quebra minhas pernas. Mas é bom para fulano, né? Assim, aí você fala, eu vou ter que soltar a pessoa, né? E aí você fala, bom, mas aí com o tempo você aprende e fala, não é justo que eu segure, porque ele é tão bom para mim, mas que ele não possa ter o voo dele. Então, o líder tem tudo a ver com cultura. O líder é aquele que, por exemplo, pelo exemplo dele, pela história que ele conta, pela maneira como ele se comporta, não é o que ele diz, é o que ele faz. A gente sabe disso. Então, é isso que vai dando a liga, né? Naquele grupo, naquelas pessoas, a maneira como ele percebe o impacto dele nas pessoas. Tem líder que não percebe o impacto que ele causa. É impressionante. Essa é a coisa que mais chama a atenção. Como os líderes sabem pouco sobre o impacto que eles causam nas pessoas. Como eles prestam pouca atenção. Muito pouco, né? Muito pouco. Olha só, aqui a Mari está dizendo: o líder tem tudo a ver com cultura, liderar pelo exemplo. É minha sobrinha, Perfeito. Mariana Ah, Dançante. Minha sobrinha, como a gente fala na Bahia, minha sobrinha de consideração. É uma entendi. Que linda, legal. Que parceiríssima. legal. E tá Tá? aqui, atuante, né? É. E Bia, qual que era, sei lá, sua maior dificuldade antes, né, de entender melhor sobre esse tema, né? E qual que é hoje, quais são os resultados que você percebe no seu trabalho Olha, eu atualmente? tenho pensado sobre isso, até porque eu assisti as lives das meninas antes de mim, né? E é legal também para ser mais complementar, né? Para não ficar me repetindo, porque tem gente que está assistindo, eu estou assistindo tudo, né? E outras pessoas podem estar assistindo também. O que eu acho muito legal são as ferramentas que eu pude ver, porque é fato, assim, tem ferramentas interessantíssimas. Olha que interessante, a Verusca mostrou para a gente no curso, falou de 4 elementos dessa tecnologia humana, né? Dessa modelagem de cultura, como é que a gente pode fazer. Quando a gente fala de modelagem, viu, gente, não é transformar as pessoas em outras, não. Não é isso, não. É a cultura. É a gente ir transformando a cultura intencionalmente naquilo que a gente deseja, né? Naquele lugar de conforto, de aconchego, onde a gente sabe que tem resultado, mas também que tem virtudes, né? Onde as pessoas se incomodam umas com as outras no sentido do bem, né? Assim, se alguém não está legal, eu sei observar, tem alguma situação assim. Então, ela deu 2 dicas ótimas. Uma delas era a questão de que a gente não pode ver tudo, não pode perceber tudo, e por isso é tão importante o time, a complementaridade.
e tudo isso. E ela fez um exercício com a gente, que depois eu perguntei, Verusca, eu posso usar esse exercício? Você falou, pode. Então, era como se fossem várias imagens Uma juntas numa colagem, grande imagem, né? Uma uma colagem. colagem. E aí eu usei. Olha que sensacional. Aí eu usei, deixei 5 segundinhos. Eu sou um pouquinho melhorzinha. Acho que você deixou uns 3 só pra gente. Aí deixei uns 5 segundos assim. Aí tirei. E aí você sabe que todo mundo viu? Pão de queijo. Sabe de onde eles são? Belo Horizonte. Minas. É isso. Tem que Então, ser. dizer que a percepção é seletiva. Então é isso. Eu acho que é a Cíntia que está falando aqui. Eu trabalhei exatamente esses temas hoje com o grupo de liderança. Ela tinha falado no grupo. Ela tinha falado no grupo que A trabalhou essas Cíntia é da coisas. mesma turma da Bia, gente, só para vocês saberem, né? A Cíntia e a Bia são da mesma turma. Ah, eu tô amando tanto ver os resultados de vocês não Tá têm vendo? noção. Nossa. Então, aí eu usei esse que foi sensacional. E aí você prova o ponto, né? De que, tá bom, muita gente viu pão de queijo, mas a Verusca disse, ó, muita gente não vê uma coisa que está aqui bem no centro, tem uma cebola, tem o... E aí você vai vendo, você vai experimentando e você vai vendo. Então, você prova mais uma vez que, de fato, nem todo mundo vê tudo e é tão importante que o time seja diverso e que a gente possa se complementar, né? E a outra coisa também que foi muito legal é a história do elevador de humor. Que, gente, aí eu fui atrás no. Depois, se vocês procurarem, quem tiver vontade de procurar no Google, procura elevador do humor. Que, na verdade, para não demorar demais, é como se fosse assim, estados de ânimo que você tem ao longo do dia, ao longo da sua vida. Então, você tem uma parte mais alta, né, de que isso, mood elevator. Só para você saber que eu comprei, minha cunhada vai trazer. De tanto Ah, apaixonada. sensacional. E aí, o que ela diz é que você tem um elevador que você tem assim, como se fosse um térreozinho. E aí você tem como se fosse um playground, onde você fica bem. A parte de cima é quanto mais elevada tiver seu ânimo. Então, a gente está falando de estar cheio de recursos, de estar bem, de estar animado. E o máximo, assim, é de estar grato, né? De gratidão. E embaixo é quando você não está bem, aí você está rancoroso, você está chateado, você está mais passivo, está raivoso. Então, assim, como a gente fala, né? Muito negativo. E o quanto isso é contagioso. Então, o elevador de humor, ele tem feito, assim, ele faz, minhas colegas comentaram, né, do sucesso, e hoje só a gente só descrevendo para uma diretora que já tinha fechado conosco um trabalho, a gente descreveu para ela que a gente ia usar uma dinâmica chamada elevador do humor, ela já ficou super animada. Então, é isso, gente. É muito impressionante porque a gente não usava isso, não usava essas coisas de sentimentos, de ânimo, não falava sobre isso nas empresas, né? De percepção, de que alguém percebe diferente. A gente não falava muito sobre isso. E hoje a gente fala. Então, para nós, psicólogos, que nos acostumamos com a complexidade das coisas, a gente gosta disso, né? Em psicologia, se todos fôssemos iguais, pensássemos iguais, não tinha psicólogo. Então, o psicólogo gosta da diferença mesmo. A gente não gosta do que é igual. E até o ser humano, né? Quando a gente pensa no ser humano, o ser humano ele gosta do diverso. Ele não gosta do igual, né? Porque o igual também, a gente sabe disso, o igual incomoda. Porque o igual, ele é igual no que é bom e no que é ruim também. Né? Então, esse espelho, essa projeção, né, do igual, ele não é tão confortável assim como as pessoas acham que é. Né? Muitas pessoas buscam os iguais, mas a gente precisa mesmo do complementar. Né? A nossa necessidade passa pelo complementar. E acho que você está trazendo algo muito legal, Bia, que é esse elemento humano mesmo. Porque quando a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre humanidade, né? Sim. E a gente fala muito de arquétipo, que eu gosto muito, metáfora, tudo isso que a gente estuda muito em psicanálise. Então, me reencontro com essa questão do significado, né? De que o trabalho precisa significar na vida das pessoas. De fato, é muito tempo que a gente passa num lugar com outras pessoas.
E cada vez mais o trabalho está interconectado. As pessoas não trabalham sozinhas. Então, o quanto é importante que essa qualidade das relações esteja mais em ordem, não esteja tão em desequilíbrio. Então, que a gente não fique se enganchando. Outro dia eu falei isso, que a gente não fica se enganchando, não seja alta manutenção, né? Não seja alguém de alta manutenção. Todo mundo é um pouco de alta manutenção em algum momento. Você não está no momento bom da sua vida, se preserve mais. Existe maneira de você estar no trabalho e você se preservar um pouco mais quando você sabe que você está no elevador de humor já mais um pouquinho mais para baixo. Existem maneiras de você se autoconhecendo. Se autoconhecer não significa que você vai ficar fazendo terapia no trabalho. Entende? Nem precisa disso. Se autoconhecer significa você se preservar e você também preservar o outro, né? Ele não precisa estar convivendo todo dia com seu mau humor, né? Também tem gente que fala Exatamente. 5h30 feliz, já fez 12 coisas. Eu não sou assim. Eu também não. Eu não sou assim. Desculpe, pode Não, falar. imagina, não. Eu disse que eu também não sou assim. Eu sou devagar de manhã, Também. sabe? Assim, e eu entendo que entender desse funcionamento do ser humano dentro do trabalho faz toda a diferença para os resultados também, porque eu sei com o que eu posso contar com aquelas pessoas, né? O que, que elas têm de melhor para oferecer. E com o que Sim, eu não posso contar também. E todo mundo é assim. E tá tudo bem, né? e tá tudo bem. E É tá isso. tudo bem. Mas é que, Acho que é que eu acho que antes, tudo que a gente não podia mensurar era como se não existisse. Eu, durante um tempo, trabalhei com a qualidade. Imagina. E todo mundo falava, nossa, você, psicóloga, trabalhando com a qualidade. Eu trabalhava na Price, na época era Price Waterhouse, né? E eu era gestora da qualidade. E era super engraçado. Eu ia fazer curso na GV e todo mundo falava, não é possível, psicóloga no lugar, né? ISO 9000, que tinha muito essa questão da métrica. E era assim, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E isso era uma coisa que mexia muito comigo. Porque a única maneira de você medir emoção, sentimento, é você perguntando para as pessoas. É isso. Como é que você se sente? Né? Não tem uma temperatura que você tira um instrumento e você diz tá bom, tá ruim. É como a pessoa se sente, a percepção delas. E o que eu acho legal é que a gente está levando a sério agora. A gente está perguntando mais, está escutando mais. Porque as pessoas estão pedindo, eu preciso ser ouvido, eu não estou bem, eu preciso ser, né, assim, esse lugar, né? Então, assim, é um lugar que eu acho que é bem diferente. E eu acho que as pessoas estão perguntando muito mais do que elas perguntavam antes. na verdade, tem um adoecimento, né? E tem uma angústia que está levando as pessoas para esse lugar também de desespero, né? De fazer perguntas, de falar mais, né? De pedir ajuda. Mas não porque a gente tem, assim, a evolução de consciência, da liderança, né? Mas porque as pessoas realmente elas estão precisando de muita ajuda, né? E aí a Renata está aqui dizendo, né, que ela trabalha acho que no interior, né? Aqui no interior tem alguns clientes, empresas com muita resistência em falar de sentimento dentro do trabalho. Sim, Aí ela diz que sim, é comum. e é exatamente isso, né? A gente precisa de uma vez por todas levar o ser humano inteiro para dentro da organização, né? Não levar ele pela metade. E cultura organizacional é sobre as pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando sobre as pessoas. Isso. E aí, Bia, eu queria te perguntar, né, o que que você entende, né, que quando esse tema ele tá claro para você e para os seus clientes, no que isso melhora a vida, né, a sua vida e a vida dos seus clientes, quando a gente tem clareza sobre a cultura organizacional, né, e tudo que ela envolve. Então, agora eu tive uma experiência, eu tenho uma experiência, estou tendo uma experiência com um cliente que eu tenho queridão, assim, da vida, desde que eu voltei a trabalhar como consultora, é meu cliente querido e que está comigo há esse tempo todo, inclusive teve comigo com o Vivi, agora comigo e com o Sérgio, e eles fizeram uma fusão. Então a gente trabalhou primeiro a cultura deles e depois agora é uma nova cultura. E a gente está trabalhando isso
com relação à cultura. O que eu sinto é que faz muita diferença poder falar sobre. Na fusão é difícil, a gente se sente angustiado, a gente tem medo, a gente não sabe. Não, você falou isso também, e aí foi numa aula, você falou, a gente foi ensinado a vida inteira a competir na escola. Tirar a melhor nota e outra coisa, tinha a resposta certa naquela época também. Tinha a resposta certa. Hoje não tem mais resposta certa. E outra coisa, e o que é certo hoje pode mudar amanhã. E você falou. E aí, quando a gente chega no trabalho, aí pedem pra gente ser colaborativo. E aí? Onde foi que a gente aprendeu a colaborar? É difícil mesmo. Então, o que eu aprendi, o que muda na nossa vida é que sim, quando a gente fala que cultura é humana e que quem faz são as pessoas, aí você começa a falar assim, olha, tem coisa que aqui na empresa sim e tem coisas que não. Tem valores que a gente persegue, que a gente acredita e tem coisas que não são admissíveis. A gente deixa isso claro. A gente escreve o comportamento que é inadmissível. Isso não era uma coisa comum de fazer. E hoje, cada vez mais é comum. Por quê? Porque você tem assédio, você tem questões de assédio. Então, o que antes era meio velado, compliance. E o que era antes meio velado. Assim, eu não cuido da comunidade, eu não cuido do entorno, da vegetação do entorno, eu não cuido do ar. Está tudo sendo olhado, né? Então, isso faz muita diferença. Eu acho que tem uma coisa assim, como o Krenak, né? E ele fala, e eu acho muito legal. Eu tive acesso, eu não conhecia o Krenak, eu acho que ele escreve muito bem. E tem uma coisa que ele diz assim, o grande problema foi que o ser humano acha que é ele e a natureza. É como se a natureza estivesse num lugar e ele está no outro. É a mesma coisa que acontece nas empresas, eu acho. É como se fosse o ser humano e a empresa. Não é. A empresa Isso um organismo. Tem O ser humano está dentro e é feito disso. Exato. Então, assim, é como se fosse isso. Então, assim, não adianta. É feita da gente. Não existe uma entidade, empresa, que não seja feita de vida. Então, é disso que a gente... E isso não significa fazer terapia, nem deitar no divã. Isso significa ter respeito pelas pessoas, entender e também dar limite. Né? Até aqui a gente vai, a partir daqui tem que cuidar. Ou tem que se cuidar com o médico ou com o que seja. Mas tem coisas que a gente também não pode virar a cara e dizer que não existe. Ambientes tóxicos como a gente tem. Exato. E faz toda a diferença, né? Entender como as pessoas se comportam, como as pessoas funcionam e principalmente entender como as dinâmicas das relações se dão. Né? E tem muita gente que acha que isso é muito difícil, mas não. Basicamente, o ser humano funciona da mesma maneira, que é quando você traz a tecnologia humana. Né? Existe um sistema operacional humano, né? Existe um sistema operando em todos nós e todos nós funcionamos à base das nossas emoções. E é justamente por isso que a gente precisa levar esse componente para dentro do trabalho, né? Ou melhor, a gente precisa falar sobre ele porque ele já está lá dentro, né? Você sabe uma coisa que eu acho que é muito legal, que a gente também discutiu, que você trouxe essa coisa desse ambiente. A gente pode falar assim, também das nossas preocupações como consultores, né? Até onde vai? Tem questões éticas também, né? O que dá para a gente falar, o que a gente também não pode falar. Tem coisas que muitas vezes os líderes querem ouvir, o que alguém disse. A gente fica muito dividido mesmo. E o quanto é legal quando a gente ouve um grupo como o nosso e que a gente está cada vez mais, né, se empoderando umas com as outras. É muito confortante entender que as meninas também passaram por isso, os rapazes também, e que a gente foi dividindo. Ai, também você passou por isso, eu também fico agoniada com isso. E a gente dividir questões, né, quando às vezes a gente... estamos fazendo uma proposta, não estou confortável com isso, e aí poder dividir coisas. Porque eu acho que a gente passou um tempo muito americanizado e dizendo assim, todo mundo é super-homem, os líderes todos são bacanas, eles todos são perfeitos, eles não sofrem, eles não erram. E isso deu um fardo enorme para os líderes nas empresas. Então é isso.
Um líder, por exemplo, recém-nomeado, tá felicíssimo, né? Ele queria isso, na maioria das vezes. Tem líder que não gosta tanto, né? Que adoraria continuar só ganhar mais e não precisar cuidar de gente. Mas, muitas vezes, o que, que acontece? O cara não pergunta, porque ele diz assim, se eu vou perguntar uma coisa, por que, que eu sou líder então? Eu deveria saber. E aí ele fica nesse deveria, 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 e ele acaba ficando sozinho, muito fragilizado. E é isso, muitas vezes, o que acontece. Eu não acho também que vulnerabilidade, Brené Brown fala de vulnerabilidade, né? Mostrar vulnerabilidade não é dizer, gente, eu não sei nem por que eu sou líder. Assim, não sei nem porque eu sou líder de vocês. Vocês são tão melhores do que eu. Também não é isso. O que a gente está dizendo é ninguém é bom em tudo, né? E algumas coisas, nossa, tem pessoas que são ótimas e tudo. Agora, você é o líder e tem uma hora que o sim ou não, quem tem que dizer é você. Se tem um momento que a coisa está meio dividida e tal, isso aqui não é coisa, vamos deixar para a natureza resolver. Não é isso, né? Você também tem que dar limite. Então, eu acho que fica uma coisa, como tá tudo muito binômio, né? É tudo ou uma coisa ou outra. Essas pontes estão todas muito implodidas. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, eu acho, é potencializando que as pessoas conversem, que elas dialoguem mais. Mas tem sido uma pedreira, né? A gente sabe disso. O quanto Sim, tem sido difícil fazer as pessoas se falarem. sim, sim, com certeza. E eu entendo que o nosso papel como agentes de transformação é criar, é recriar, reconstruir essas pontes, né? Que você bem trouxe, né? É reconstruir essas pontes que foram implodidas aí de alguma forma, né? Implodindo. É, Então, assim, a gente sente isso no sim, trabalho. E é isso. Como assim não leva emoção para o trabalho? Se você pensar que a gente está vendo televisão, que tem 5 dias de uma guerra horrorosa, né? A gente estava preocupado se não ia terminar a outra. E agora entra mais uma. E uma de uma forma. Então, assim, não tem como a gente dizer que as pessoas estão felizes e satisfeitas quando elas chegam no trabalho. Tem isso, está acontecendo. Vamos ser mais cuidadosos uns com os outros. A gente achou que depois da pandemia a gente ia aprender, né, que todo mundo é importantíssimo, que a gente vai cuidar de todo mundo. Bom, algumas pessoas até aprenderam mesmo. Eu acho que sim, algumas pessoas sim. Mas como tudo na vida, para uns dói mais, para outros dói menos. Cada um tem o seu jeito de aprender. Mas eu acho que precisa de intenção. Eu tenho usado muito essa palavra, intencionalidade. Precisa de intenção. e precisa também, né, Bia, de referência, Sim. né? Precisa de referência, porque eu entendo e que a gente está muito carente de boas referências no mundo do trabalho, principalmente de bons líderes, né? E às vezes a gente até tem uma boa intenção, mas a gente não sabe o que fazer. Falta estrutura, né? Falta um modelo de trabalho que seja bem estruturado para que todo mundo saiba, por exemplo, como utilizar essa boa intenção no trabalho, né? E Sim. eu entendo que ter um modelo de cultura que seja humano, né, é a solução para tudo isso. Isso é legal. E você sabe que recentemente eu fui convidado para falar sobre storytelling, né? Contação de história de uma maneira mais organizada e tal. É uma super ferramenta para o líder. É uma super. Não é aquela história que ele fala e ele conta que ele é o herói. É algo que ele ouviu que fez diferença. E não é algo muito descolado da realidade. Porque é claro que Martin Luther King é maravilhoso. É claro que Gandhi é uma super referência. Mas é muito longe. Então, às vezes, a gente coloca o negócio tão longe que aí o cara fala, pô, mas ele não estava fazendo pão aqui. E eu estou fazendo pão. E como é que eu faço? Tá quente, tem forno, né? Como é que eu faço isso aqui? Porque agora o que eu estou sentindo é outra coisa. Então, eu acho que é importante. Com certeza. E Bia, como que você vê o impacto, né, desse tema no mundo do trabalho, né? Quando a gente fala sobre modelagem de cultura, né, sobre essa cultura mais estruturada, né, todo mundo, principalmente os líderes, sabendo como ser esses modelos para as pessoas, né? Qual que é o impacto que você enxerga? Esse é o impacto no mundo, né? É isso. As empresas são organismos importantíssimos na construção da sociedade. Então, é um impacto dessa inspiração.
para continuidade, para longevidade, para sustentabilidade. O líder hoje que fala sobre a importância da sustentabilidade, ele abre caminho para um monte de coisas amanhã. Então, trazer essa questão da decência, do respeito, né? De tratar as pessoas com respeito, né? Com dignidade, faz muita diferença. E aí faz diferença, de fato, o que você tem trabalhado em você, do que você acredita, dos seus valores e tudo isso. Então, não é o MBA que você fez, não é a escola que você fez. É claro que os privilégios importam, importam. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que quanto mais você falar sobre respeito, sobre o que importa verdadeiramente, você constrói um mundo melhor. E a gente precisa ter mais esperança também. Mais fé, mais esperança, pensar mais para frente. Isso. Eu acho que muita gente ajudando a falar sobre a coisa ruim. Precisa ter gente mais inspiradora. Os líderes têm toda a condição de fazer as pessoas se inspirarem, sabe? Sim, sim. E nós, né, eu acho que a gente tem um papel importante também, né, como profissionais de RH ou como consultores do desenvolvimento humano, né? É o papel de instruir essa liderança. E de trazer, de certa forma, essa referência que eles não têm. Né? Sim, sim, é isso. E seja mais humano mesmo, é isso. Sim, exatamente porque... né? Como a gente se diverte tanto. Exato. O lugar de trabalho também é um lugar de diversão. Isso não significa que a gente não está trabalhando. Exato. Exatamente. Poder ser feliz no trabalho também é tão legal. Ter prazer, né? E ter prazer, satisfação, realização com o trabalho. Isso, no final das contas, é o que todo mundo busca, né? Essa realização. É por isso que tem esses memes, são tão, né, amados, né? Tem esses sites tão amados que contam as coisas do trabalho. Eu não gosto tanto daqueles que são mais violentos, assim, virulentos. Eu gosto daqueles que a gente morre de rir mesmo. Quando você pensa que você vai ter uma promoção e o cara fala: nossa, o chefe falou super bem de você, não veio nada, não veio... é só o cara falou tipo, o cara falou super bem de você. Continua trabalhando até 2 horas da manhã todo dia, ó. Tá muito legal. Então é muito bom, né? É muito divertido. Tem espaço também. Sim, sim, com certeza, né? Com certeza. E Bia, hoje você se considera, né, uma profissional de RH mais estratégica e mais relevante por, né, hoje saber melhor sobre esse tema da cultura organizacional? Não, com certeza. Porque eu acho que a gente fica mais atento. Com certeza. Então, essa coisa, por exemplo, da gente ter a ferramenta, da gente prestar atenção, o que é comportamento, assim, não pode deixar passar. Tem coisa que não dá para deixar passar, sabe? Aquele líder que a gente, ele é tão carismático, mas ele fez desse jeito, não dá para deixar passar, sabe? Então, se você está ajudando numa empresa a fazer essa modelagem, né? Se aquela pessoa também está ali como embaixador da cultura, ou se é aquele que você está treinando como facilitador, não dá para você chegar e dizer, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Também você tem que chamar, mostrar e dizer, ó, gente, tudo na vida começa com disciplina e depois vai normalmente, né? É assim, né? Cinto de segurança. No começo a gente tem que se esforçar mais para poder fazer direito. E depois a gente se convence e já faz naturalmente. Cultura é a mesma coisa. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Eu costumo dizer que cultura, né, é um reforço consistente e persistente dos hábitos que a gente sabe que vão trazer resultados, né? E esses hábitos estão dentro dessas relações humanas, né? Dentro da organização. Então, isso que você está trazendo é exatamente o que eu penso também. E... Não, com certeza, maravilhoso. E Bia, todo mundo tá gostando aqui, viu? Tem altos comentários positivos. Eu não consigo ver direito, assim, as coisas passando. Eu não consigo ver direito. Não, os comentários são ótimos, estão amando. Tem alguém aqui perguntando, inclusive, se a live vai ficar salva. Sim, eu vou deixar a live salva, mas o pessoal tá amando. E Bia, bom, pra gente já ir terminando, tenha mais alguma coisa que talvez... Ai, desculpa, eu não tenha perguntado, que você gostaria de dizer? Eu tinha notado umas coisas quando você estava na última live. Deixa eu ver se por acaso aqui... Eu coloquei essa coisa mesmo. Repertório. Sabe que eu tenho pensado tanto em repertório? E eu acho que foi uma coisa que
é uma coisa que eu acho que as pessoas falam pouco sobre repertório. Repertório é aquilo que nos dá condição de fazer um trabalho diferenciado. Repertório é um desejo de curiosidade. Não é só ser a louca dos cursos, que eu fui a vida toda aquela pessoa que fez muitos cursos. Alguns eu realmente prestei muita atenção, anotei, entendi, reli, revi. Adoro meus cursos com você, porque está tudo gravadinho, tudo Esse último, então, gente do céu. Eu já tenho assim de gente querendo sua segunda turma. Mas é maravilhoso mesmo, porque a gente faz uma coisa tão bacana assim de ser organizado. Mas repertório é uma experiência que você se organiza para ter. Eu acho que isto falta muito. Tem muita coisa de superficialidade. Eu não estou falando para ler os russos, eu não estou falando para ler tudo, a obra toda de Avenato. Eu não estou falando nada disso, nem para ler todos os volumes de Freud, da editora Standard. Eu não estou falando isso, nem eu li. O que eu estou falando é que ter interesse sobre as coisas. Então, se você está mais velho, não significa que você vai ficar com aquele saudosismo. Bom tempo era aquele que todo organograma era vertical. Esse negócio de deitar organograma para dizer que o cliente está na ponta. Então, assim, nem isso, mas também nem dizer tudo tem que ser transformação digital. Tudo na vida é transformação. O ser humano, tarará. Não é. O que eu acho é que tem que ter um tanto mais de densidade. Eu acho que a gente precisa ter. E eu me lembro uma coisa muito legal, você e Patrícia, quando foram minhas professoras de segurança psicológica, do curso de segurança psicológica. Tá parecendo uma rasgação de seda isso, mas, gente, é que Verusca está vivendo na nossa vida ultimamente. E é por isso que a gente tem que dar essa referência. Mas a questão da segurança psicológica, uma das coisas que a gente discutiu era assim, o que a gente faz para desenvolver segurança psicológica nos times? E aí as meninas disseram, elas duas disseram, você pega tudo que você sabe de RH, de cultura, de pessoas e trabalha com eles. Então, tudo que você sabe é repertório. Então, é a sua experiência. Sim. Eu acho que a gente precisa investir mais em repertório. Ver filme, ler livro. A alma humana está aí em todas essas coisas. Então, se você gosta mais de filme, se você gosta mais de livro, se você gosta mais dessas coisas todas, de escrever, de poema, tem muito. Isso é tudo manifestação humana. Isso é muito bom para repertório. Tem gente que gosta de mostrar um poema numa facilitação, tem gente que põe uma música. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Os consultores não são iguais, as equipes não são iguais, e eu acho que a gente precisa investir mais, cada um de nós, nessa parte de repertório. É um respeito aos clientes. Maravilhoso, Bia. Nossa, eu também acredito muito nisso. Até falo sobre isso no curso também, né? E o que a gente precisa é ter repertório e também ajudar a liderança a ter repertório. Isso. Né? A ter repertório e referência, né? E esse é o nosso papel. Né? Então, para quem é RH ou para quem é consultor, esse é o papel de quem desenvolve pessoas, de quem desenvolve líderes. A gente precisa desse repertório para levar referência para a liderança, para que a liderança execute bem o trabalho dela, né? Isso. E não o RH ficar de babá da liderança, o RH ficar fazendo pela liderança, né? Não é nada disso. A gente tem um papel muito importante de instrução mesmo dessa liderança. E isso que você está trazendo é muito importante. Eu mesma, eu gosto mais de assistir vídeos do que de ler livros, né? Então, eu sou muito mais visual, né? Eu gosto mais de assistir. E aprendo melhor também assistindo, né? Então, eu sempre indico séries, eu sempre indico filmes, eu sempre indico podcasts. Né? Exatamente, né? Então, indico podcasts, porque são formas que as pessoas... Por exemplo, quando eu vou fazer coaching com um executivo, eu sempre pergunto para ele, qual é a forma que você gosta de aprender?
Eu sempre pergunto isso. E geralmente ele fala, ai, Verus, que eu escuto podcast no caminho para o trabalho, é o único horário que eu consigo. Aí eu vou lá e escolho, faço uma curadoria de podcasts para eles, sabe? Para Sim. eles, né? Então, esse repertório é muito importante e esse repertório não está somente nos cursos. Isso que acho que o que a Bia está querendo dizer é isso, né, Bia? Isso. E é isso. E é do que você prefere. Porque se você assimila bem vendo um filme, veja o filme. Se você gosta de podcast, Dênia, que é minha amicíssima, como a gente fala na Bahia, amiga e irmã, ela está aqui dizendo, amo podcast, amo. É isso. É o que cada... Aposta que ela aprende muito mais, ou se diverte, ou se engaja, ou se interessa muito mais por um podcast do que por uma aula, por uma fala isolada, né? Tem gente que ama, por exemplo, assistir TED, palestras de TED, porque elas são 18 minutos, amo. porque elas são rápidas, tem gente que adora. É. Então, assim, o que não dá é para subestimar a capacidade do outro e dizer é assim porque é assim. Isso é que eu acho que não dá para subestimar. Maravilhoso. Trate o outro com respeito. E ele também lê, ele também tem acesso. Então, invista. Invista e seja referência. Se você quer ser referência, trabalhe para ser referência. Perfeito, Bia! Perfeito! Que bom. Amei, amei. Eu acho que sair desse papel de vítima e ir para um papel de responsável, né? De responsabilizável, né? Um papel de quem se responsabiliza. E que não é perfeito. E que não é que perfeito. Não é perfeito. Vai faltar. Graças a Deus. É por isso que tem tanta produção artística no mundo, né? Ainda bem. Porque nunca vai ser suficiente. Nunca. Graças a Deus. É por isso. Não vai ser suficiente nunca. Tem sempre algo que a gente precisa revelar, dizer, trazer. Que bom, isso é arte, tá ótimo. E que cada um faça do seu jeito. O que não dá, eu acho, é para ficar repetindo, é para fazer a coisa... Sabe essa coisa de que todos os livros agora tem essa história dos 15 minutos? Sim. Que é primo do acelero a fala do WhatsApp, que é irmão do vou ver só um resuminho, né? Então tem uma daqui que tem que ler um pouco, tem que interessar, tem tanta revista bacana, tem tanto texto legal. Maravilhoso. Aqui tem a Patrícia, é maravilhosa. Trabalhar para ser referência é um excelente motivo para acordar todos os dias. Com certeza, gente. É motivadíssima. Ai, que lindo. E a melhor forma de você deixar um legado no mundo, né? De você transformar o mundo num lugar melhor. É exatamente isso. E é o que você falou, né? Aquilo que você falou, né? Qual é a missão desses líderes? Como é que eles podem impactar o mundo? Exato. Sendo referência, com certeza. Estão precisando de referência, hein? Nossa, tá faltando. E a gente tem esse papel de ajudar esses líderes a se tornarem referência. É o nosso papel esse, né? Com certeza. Bia, querida, quero te agradecer muito e quero que te dê espaço para você deixar uma mensagem final também para as pessoas que estão aqui te ouvindo. A mensagem final é essa. Eu estou muito feliz por ver que tem mudanças significativas, muita consciência, muita conscientização nas empresas. Eu não sei se pelo bem, se pelo mal. Eu não sei se porque o burnout entrou, né, na lista das doenças ocupacionais, né, do trabalho. Eu não sei se foi por isso, mas eu acho que sim. Eu quero acreditar que teve um aumento, um ganho de consciência das pessoas, de que o sofrimento estava muito grande e que isso tem reflexo no mundo, na sociedade, nas brigas, nas coisas onde as pessoas estão se isolando com medo, se isolando com raiva, ou se isolando porque estão vazias ou porque estão tristes, né? Então, eu vejo um movimento de verdade atento das pessoas assim nas empresas. E isso faz tanta diferença para as pessoas, para mim faz diferença. E por isso, porque eu sempre acreditei no ser humano, eu sou psicóloga assim, de boca cheia, sempre gostei de ser psicóloga, tenho muito orgulho da minha profissão e acho mesmo que tem maneira de ajudar.
E tem maneira. E não é que eu vou ajudar. Isso me ajuda muito a ser uma pessoa melhor também. E não é todo dia que eu acordo com o meu humor todo lá em cima, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente não vive sem esperança, a gente não vive sem fé, a gente não vive sem acreditar. A gente precisa acreditar e é muito legal mesmo poder fazer parte dessa construção do mundo melhor. Eu gosto disso. Maravilhoso. E a gente faz parte, ainda bem, né? Ainda bem. Eu também acredito. Eu sou uma realista otimista, assim, sabe? Então, uma realista esperançosa, sabe? E eu Você é a Ariana Suassuna. exatamente. Eu sou uma realista esperançosa e de verdade, assim, acho que o meu trabalho está muito relacionado a essa mudança e eu vejo também essa mudança acontecendo. Sim. E é por isso que eu também formo profissionais para fazerem essa mudança junto comigo, sabe? Porque eu acredito demais, é demais que o ser humano pode dar a volta por cima nessa história toda, sabe? Ai, e que bom ter você do meu lado para isso. De verdade. Digo mesmo. Vai, volta. Eu queria poder. É que eu não sei se você consegue dar uma voltinha aqui assim, já que a gente ainda tem 4 minutos. Você consegue abaixar assim para a gente ver o que as pessoas já falaram? Consigo. Não, aqui tá live maravilhosa. Parabéns, Queria dar sucesso, um parabéns. beijo na minha Adri, que está aqui assistindo, Adriana. A gente não está conseguindo se falar e ela está aqui na live. Que legal. Amo, amo, que legal. amo. Quem Não, mais? tem um monte de elogio, ó. Aqui, pessoas falando que amam podcast, que concorda muito, né, com tudo isso que você acabou de falar. Enfim, é isso. É isso. Ai, que bom. Parabéns pela live, tema super importante a ser discutido. Que legal, que legal. Gente, muito obrigada. Feliz mesmo. Vamos continuar. Com certeza. Tem que A gente tem vai que levar seguir. a palavra. Tem que levar a palavra. Vamos lá. Ser humano importa. Ser humano importa muito, né? E sem a gente tudo para, né? Essa que é a verdade. Bia, querida, muito obrigada. Gratidão. Tô no topo do meu elevador do humor com essa conversa. Adoro essa história, gente. Vai ficar um vício dessa conversa, né? Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.